Bom dia, pessoal. A ideia aqui hoje é falar um pouco sobre alguns pontos interessantes em relação à arquitetura de computador e sobre como funciona a máquina, né? E discutir algumas coisas que dá para fazer de interessante nisso. Só para ter uma ideia, alguém aqui, quantos aqui programam Assembly, já tem alguma experiência com isso? Ou com programa linguagem C, alguma coisa mais de baixo nível? Legal, tem o pessoal aí. Bom, é um assunto bem extenso e eu tentei pegar algumas coisas que eu acho bem interessante para a gente discutir aqui. Bom, começando sobre a máquina em si, né? Uma visão geral de como os componentes são integrados na placa-mãe. A gente tem o processador, tem dois chips principais na placa-mãe, que é a ponte norte e a ponte sul, onde tem alguns componentes que são ligados nele. Placa gráfica e aqui os módulos de memória. Aqui a gente tem o que a gente chama de frontside bus, que é o barramento principal que sai, é o meio com que o processador fala com o restante da máquina, né? Tem alguns conceitos iniciais que é necessário para entender alguns porquês. Um deles é barramento. O que seria o barramento? O barramento nada mais é que um conjunto de fios, um caminho elétrico que permite interligar os componentes. Esses barramentos eles podem ser tanto internos à CPU quanto externos. Sem entrar no mérito em relação à arbitragem, quando o barramento pode ser usado ou não, o processador, quando ele precisa ler ou escrever alguma coisa na memória, ele utiliza esses barramentos, que são 3, barramento de controle, de dados e de instruções. Aqui tem uma visão, uma macrovisão mais genérica, né? Não é de nenhuma arquitetura específica, mas sim de teoria de arquitetura, né? Onde a gente tem alguns registradores, que são regiões de memória dentro do processador, e você tem a interligação desses componentes, a unidade lógica aritmética, através de barramentos internos. E, de uma forma bem simplista, né, o barramento externo, que são os fiozinhos que são ligados, né? Então, quando a gente fala que um processador tem 32 bits de barramento, significa 32 fiozinhos que saem dele para fazer alguma coisa. A gente tem um processador, a memória e os subsistemas, que é como os dispositivos externos, teclado, impressora, mouse, placa de rede, conversa com o processador que coordena tudo, né? Então, a gente tem barramento de endereço, barramento de dados e barramento de controle, que propicia essa conversa. Quando o processador ele tem que ler, ele quer ler alguma coisa da memória, ele coloca no barramento de endereço qual que é o endereço que ele quer ler. No barramento de controle ele indica que é a leitura e aguarda o dado no barramento de dados. E quando ele quer escrever, ele só inverte a indicação no barramento de controle. Aqui alguns conceitos de arquitetura. Genericamente falando em teoria de computação, existe uma coisa que a gente chama de program counter, que seria o contador de programas. Isso nada tem a ver com contar alguma coisa, mas sim ele aponta para o endereço da próxima instrução a ser executada, que é o EIP. O registrador EIP na arquitetura de 32 bits da Intel. O stack pointer, que aponta para o topo da stack, é o SP. E o PSW, que é um conceito de arquitetura de computador, não é de nenhuma arquitetura específica, se bem que mainframe chama PSW também, né? É o registrador eFlags, que faz alguns controles também. Mas o interessante aqui é o frontside bus, que é por onde o processador é ligado à ponte norte ao restante dos sistemas, né? Toda a comunicação passa por aí.
O processador ele tem alguns modos de operação. A gente tem o modo real, né? Quando o computador é ligado, iniciado, ele inicia em modo real, que seria um modo estendido de 16 bits. O processador bem utilizado antigamente era o Intel 8086. Se alguém tem algum modelo em funcionamento, eu estou comprando, né, para pesquisa. É um processador de 16 bits. O que significa dizer que é um processador de 16 bits? Significa que ele tem 16 bits de endereçamento, do barramento de endereço, né? Ou seja, ele consegue endereçar, em teoria, 640K, que é 2 elevado a 16. Mas tem uma gambiarra aí que a gente vai ver, que ele endereça um pouquinho mais. Então, os processadores atuais, ele não replica exatamente o que era o 8086, mas sim bem semelhante. Ele tem algumas funcionalidades a mais. A gente vai ver. O modo protegido, que é o de 32 bits, é o nativo da maioria desses processadores, né? Ele possui uma capacidade de executar algumas aplicações 8086 em um ambiente multitarefa, né? Ele cria um isolamento e roda o código do seu programa 8086 dentro daquele isolamento. Ele possui proteção de memória, já que o 16 bits ele não tem proteção de memória nenhuma, você consegue ler e escrever o que quiser da memória, né? Você não tem nenhum esquema de proteção. E você tem esse modo virtual, né, que é o utilizado para rodar esses programas. Ele não é realmente um modo real, é só uma emulação para conseguir rodar programas mais antigos. Você tem o SMM, que é utilizado para executar rotinas, geralmente de gerenciamento de energia, e tem outras funcionalidades maliciosas. O Rodrigo publicou um paper bem interessante na FRAC, falando sobre como utilizar esse esquema para poder fazer malware, né, rootkit. E você tem o IA32 Extender Mode, que é o de 64 bits, né? Isso aqui é uma máquina de estado que mostra, de uma forma bem superficial, os modos, né? Como que você passa de um modo para outro, o que você faz. PE aqui é uma flag do registrador CR0, um registrador de controle que foi criado no 386, para o primeiro processador tem 32 bits. Aqui você tem a flag VM do eFlags, do registrador eFlags. Isso aqui é uma instrução. Isso aqui é uma interrupção. A gente vai ver bem de forma mais completa essa parte de interrupção. Nosso escopo aqui é falar mais desses dois ambientes. Bom, aqui tem algumas coisas que a gente tem como verdade, né, mas que é interessante ser discutida, porque historicamente tem algumas coisas que foram diferentes. Por exemplo, memória. O que é uma memória, né? A memória ela consiste em quantidade de células ou endereço, ou seja, células são agrupamentos de bits. Você pode ter um agrupamento, o mais comum que a gente usa hoje são 8 bits por célula, que é um byte. A gente convencionou chamar isso de byte, né? Mas já tem outras arquiteturas, já existiram outras arquiteturas, né, que tinham byte com um tamanho diferente de 8 bits. Inclusive, é por isso que os livros de rede preferem utilizar o termo octeto ao invés de utilizar o termo byte. Ou seja, o que é a célula, então? A célula é a menor unidade endereçável, a menor quantidade de bits que você consegue endereçar, tá? Normalmente é denominada byte. Tem mais informação sobre isso no artigo que saiu na revista agora, né, junto com a H2HC. Address Space. Address Space cada célula na memória, ou seja, cada byte ele é referenciado por um endereço. Tá? A faixa que é possível você endereçar é conhecido como address space, ou espaço de endereçamento. Geralmente vai do endereço 0 até um limite, que é o limite da sua memória física. Isso falando em endereçamento físico. Tá?
Diversas formas de você organizar 96 bits. Você pode ter, eu vou chamar de byte aqui, tá? Você pode ter byte de 8 bits, byte de 12 ou byte de 16. O pré-requisito é que o tamanho de todas as células sejam iguais. Então, aqui você tem 12 bytes, 8 bytes e 6 bytes, né? Alguns exemplos, isso aqui faltou referência aqui, mas é Tannenbaum, de alguns computadores com tamanho de bytes diferentes. Esses bytes eles são agrupados na memória que a gente chama de word. O conceito de word também é um pouco controverso. O pessoal de hardware tem uma visão, o pessoal de software tem outra. Se você pega, por exemplo, o manual da Intel, ele fala que uma word tem 16 bits. Mas se você pega o pessoal de hardware, fala que o tamanho da word é relativo ao tamanho do barramento de dados, que é a quantidade de dados que você consegue transferir ali. Então, tem algumas diferenças de nomenclatura, mas para a gente aqui, vamos assumir words de 32 e de 64 bits. O word é a quantidade de dados que uma instrução consegue manipular por operação, geralmente tem a ver com o tamanho do barramento de dados. Geralmente eu prefiro os conceitos utilizados pelo pessoal que desenvolve hardware. Muitas arquiteturas elas requerem que aqui a gente já começa a ver a importância desses conceitos, né? Muitas arquiteturas elas requerem que as words sejam alinhadas em suas fronteiras, ou seja, se você referenciar, se a gente está trabalhando com uma arquitetura de 32 bits, de word de 32 bits, se você referenciar um endereço no meio disso daí, ele simplesmente te dá gera uma interrupção de problema, né? Por exemplo, em uma arquitetura com words de 4 bytes, os endereços podem começar, para você referenciar, pode começar no 0, no 4, no 8, mas não pode no 1 ou no 2. Words de 8 bytes pode começar no 8, 0, 8, 16, mas não pode começar no 4 ou no 6, que seria ali no meio da word. E aí entra, a gente tem arquiteturas que requerem isso e as que não requerem. As que requerem são as que a gente chama de hard alignment, que é onde o alinhamento é obrigatório. Tem alguns exemplos de processadores que requerem. Se você fazer uma referência desalinhada, aí você gera uma interrupção. E a arquitetura Intel que a gente mais utilizada hoje, né, nos computadores de uso geral, ela não requer referência alinhada, mas tem alguns impactos disso. Por exemplo, se eu tenho aqui o barramento de dados, tá, em uma arquitetura de 32 bits. Para eu requerer essa word aqui, ó, se ela está alinhada com os endereçamentos, começa aqui no 8, eu com uma leitura da memória eu consigo recuperar o dado que eu quero. Se a referência está desalinhada, são mesmo 4 bytes aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No endereço 17, ele requer uma leitura, 2 leituras de memória. Então, você tem impacto de performance em relação a isso. Aqui é um gráfico comparativo da execução de um algoritmo bubble sort utilizando o algoritmo de ordenação bubble sort, utilizando referências alinhadas e desalinhadas. A gente nota que aqui, ó, a linha do tempo, com referência desalinhada, demorou muito mais para poder ordenar o conjunto de dados. Ordenação de byte. Os bytes, quando você fala de word, ou seja, agrupamentos de bytes na memória, eles recebem uma coisa que a gente chama de ordenação, que é como eles são endereçados, como é que você referencia isso. Os dois principais tipos são Little Endian e Big Endian. Na rede também tem esse esquema de ordenação. A arquitetura de rede, ela utiliza ordenação, quando o dado é trafegado, Big Endian. Então, quando você vai transferir dados de uma máquina Intel, por exemplo, que é Little Endian, para uma PowerPC, que é Big Endian,
por padrão Big Endian, né? Você tem como configurar no próprio PC. Você tem que converter o dado na memória para Big Endian. Você tem algumas funções de conversão disso. Aqui, ó, um exemplo de endereçamento. Big Endian, você endereça da esquerda para a direita, então você quer o endereço 0, 1, 2, 3, endereço 4, 5, 6, 7. E o Little Endian da direita para a esquerda, 0, 1, 2, 3, isso, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Isso aqui tem impacto quando você vai explorar software, porque às vezes você precisa escrever o endereço que você quer que execute de forma invertida na memória, né? É por causa disso daqui. Para ficar claro também, né? Byte 0, byte 1, byte 2, byte 3, da direita para a esquerda. Bom, em relação à memória, espaço de endereço é o conjunto de possíveis endereços que a gente pode referenciar, né? Aí você tem o espaço de endereço físico e o espaço de endereço virtual. O espaço de endereço virtual é tudo que o seu software consegue enxergar ali. E o espaço de endereço físico é a limitação física da sua memória. Em ambiente protegido, de modo protegido, a gente consegue, por exemplo, endereçar todo o address space disponível no endereçamento, mesmo que você tenha memória. Por exemplo, você tem um limite de 4 GB de endereço, você consegue endereçar 4 GB, mesmo que você tenha só 2 GB de memória, por causa da memória virtual. A MMU é o hardware que faz essa tradução de endereços sob a supervisão do kernel. Aqui é um exemplo de máquina com 32 bits de endereço, onde eu tenho 4 GB endereçáveis com apenas 2 GB de memória RAM. Bom, no ambiente de modo real, a memória ela é segmentada em partes para cada processo, né? A gente tem esses segmentos, são espaços completamente independentes. Por exemplo, a gente tem no modo real, a gente tem um registrador de segmento de 16 bits e o offset de 16 bits. Então, você consegue endereçar em 16 bits, no máximo 64K. Então, cada segmento do seu programa pode ter no máximo 64K, nesse esquema. São construídos numa sequência linear de endereço, de 0 a algum máximo, no caso, em 16 bits são 64K. Para especificar um endereço, o que seria um endereço lógico, você precisa de um segmento, ou seja, onde é que na memória começa o seu segmento, mais deslocamento dentro daquele segmento, que é o offset, que a gente chama. O uso desse segmento possibilita configurar diversas permissões para segmentos. Então, você pode ter um segmento de dado com permissão de não execução e um segmento de código com permissão de execução, sem permissão de escrita, né? Pode ter tamanho fixo ou expansível. Aqui a gente tem uma memória que pode ser segmentada, onde a gente tem o endereço do segmento, ou seja, qual posição da memória que começa o segmento, e um deslocamento dentro do segmento. Tá? E isso aqui é um endereço virtual, porque eu só tenho 2 GB disponíveis. Esse aqui que eu estou atrás, se alguém tiver para vender, eu compro. O 8086. Eu acho legal mostrar as coisas nele, porque fica mais simples depois para você entender as outras coisas em modo protegido, em outros modos. Então, tem alguns registradores aqui, que são manipulados pelas instruções da máquina para executar o que você quer que o hardware faça. Então, o registrador de segmento aponta para o início, onde na memória está o seu segmento, e aqui seria 2 registradores importantes, aponta para a próxima instrução, seria um offset em relação ao registrador de segmento de código, por exemplo, e o stack pointer em relação ao segmento de stack. Bom, características do 8086. Ele tem 16 bits de endereço, mas ele consegue endereçar até 1 mega, porque ele tem uma trickzinha que ele endereça, na verdade, ele tem um barramento de endereço de 20 bytes, barramento físico, né, mas registrador de segmento de 16 só. Então, ele coloca, ele endereça 1 mega fisicamente, mas com blocos de 64K. Barramento de dados 16 bits,
e a stack para suportar chamada de funções e subrotinas, né? Aqui está bem detalhado, a gente tem aqui o desenho dos pinos. Você lembra que eu falei que barramento são fios, né? De uma forma bem simples aqui, que liga nos componentes. Então, eu tenho a pinagem do processador aqui, onde eu tenho os pinos de endereço, que são compartilhados com os pinos de dados. São os mesmos pinos. Eles sofrem uma multiplexação baseada no tempo. Dependendo do tempo de qual intervalo de clock vai ser usado para endereço ou para dados. Tá? Aqui o barramento de controle, se você quer ler, se você quer escrever. Tá? E você tem 20 de endereço e 16 de dado. Vai do 0 ao 15, né? E do 0 ao 19. Formato de endereço lógico, né? Você tem o segmento e o offset dentro do segmento. Então, por exemplo, aqui, eu tenho no registrador de segmento CS aqui, eu tenho que ele está com esse endereço da memória. E aí, você tem a referência implícita, por exemplo, toda referência a IP diretamente, ele usa implicitamente o CS, mesmo que você não especifique. Se você quer especificar outro segmento, você tem que colocar o endereço do segmento, 2 pontos, o endereço offset. E aqui tem uma posição 100 dentro do segmento de código. Ali eu tenho um segmento de stack cresce para baixo na arquitetura Intel. Então, com 20 linhas é possível endereçar até 1 MB de física, até 1 MB de memória física. Cada registrador de segmento armazena 16 bits, ou seja, assim como a gente pode gerar 20, se a gente tem só consegue referenciar 16 bits no registrador de segmento, como é que a gente consegue gerar um endereço de segmento de 20 bits, né? Que aí a gente vai ver como funciona isso. O registrador de 16 bits, ele é deslocado 4 bits para a esquerda, ou seja, ele endereça sempre blocos de 64 de intervalos de 16 e 16, né? E depois desse deslocamento, para formar o endereço de 20 bits, ele soma o offset que você quer endereçar. Então, aqui a gente tem um exemplo. Tem esse endereço aqui, tá? Aí, ele sofre um deslocamento para cá, um shift, onde ele coloca 0 à direita aqui, ou seja, agora aqui eu tenho 20 bits de endereço, e ele soma o seu offset aqui. Tá? Então, a gente tem o offset, por exemplo, para código, isso aqui seria o conteúdo do registrador de segmento de código, e esse aqui seria o instruction pointer, que é o endereço da instrução. E aí ele soma isso e gera um endereço físico. Isso aqui é o endereço físico, é o que vai para a frontside bus e vai para a placa-mãe. Então, segmento mais offset passa na unidade de segmentação, que é a MMU, e sai o endereço linear. Nesse caso, é o endereço físico também. Em casos que tem paginação, que é a memória virtual, aí ele passa pelo processo de paginação também. Uma outra abstração, né? Se eu tenho uma instrução jump 014, então eu tenho, e o registrador de segmento é isso aqui. Então, onde é que vai na memória física? É isso daqui. A gente tem o seletor de segmento aqui, que é isso aqui. O offset dentro, ele faz aquele cálculo e sai isso aqui para a memória. Aqui a gente tem uma outra abstração, né? Como é feito, o endereço linear vem para essa posição aqui. O deslocamento que ele faz é a mesma coisa que multiplicar por 16, né? Porque ele são 2 elevado a 4, 4 bits de rotacionamento, cada bit ele dobra. Uma outra referência a stack, né? O SP com esse valor e o registrador de segmento de stack com esse valor. Isso aqui é para simbolizar o deslocamento. A referência vem para cá. Bom, os programas utilizam endereços lógicos virtuais, onde qualquer referência na memória passa necessariamente pelo processo de segmentação. A arquitetura Intel ela é necessariamente, obrigatoriamente segmentada, mas você pode desabilitar o processo de paginação. O processo de paginação é o que permite você ter aquele 2 GB de memória física e endereçar 4 GB e também você fazer o swap, né? Se você tem
você endereça 4 GB, em teoria, virtualmente você pode carregar 4 GB na memória e fisicamente você pode endereçar, colocar só 2 GB lá, mas você faz swap para o disco e aí faz a troca quando você referencia, dá uma falta de página e ele carrega o que você quer na memória novamente. Quando não utiliza paginação, o endereço linear é o mesmo físico. A maioria das instruções que coloca explicitamente o registrador de segmento, que não coloca o registrador de segmento, por exemplo, aquele jump 014, ele usa implicitamente o registrador de segmento. Pode haver sobreposição de segmentos? Sim, pode. Aqui tem um exemplo disso. Você tem como gerar com endereços lógicos diferentes as mesmas posições físicas. Aqui é uma coisa que eu acho bem interessante. Quando eu entendi isso, eu fiquei bem feliz, que é a questão de como funciona, como é que a máquina conversa com o mundo externo, né? Por exemplo, quando você digita uma tecla no seu teclado, qual que é o código que vai executar aquilo? Como é que isso vai ser tratado, né? Então, você tem os dispositivos ligados fisicamente através de um barramento nos controladores de interrupção, nos controladores do dispositivo. Então, você tem controlador de interface IDE, de SATA, você tem diversos tipos de controladores, né? E você consegue conversar com eles direto. Você tem barramento de endereço, da área de controle aqui também, através do barramento do sistema. Aqui tem diversos controladores distintos, onde você tem controlador de Ethernet, de impressora, né? Porta paralela, vídeo e alguns outros de disco. Aqui a gente tem o barramento de sistema e os registradores. Cada controlador ele tem diversos registradores internos. Então, quando o processador quer falar direto com o dispositivo, ele pode escrever ou ler nesses registradores internos. Para cada um é de um tipo, mas geralmente eles têm 3 tipos de registradores: os de dados, os de status e os de comando. Tá, e como é que você vai endereçar isso, né? O processador ele pode endereçar os registradores através de portas de I/O, ou seja, ele tem um espaço de endereçamento distinto para poder conversar com esses dispositivos. Uma porta de I/O é o endereço, né, que é o endereço daquele registrador, daquele segmento, daquele controlador. E uma das formas de transferir dados é através de I/O programado. Nessa técnica, o processador transfere dados diretamente para o dispositivo. Você tem alguns exemplos na internet que você acha mais fácil para você tratar teclado usando instruções específicas para falar com o registrador. Essas instruções é a instrução IN, OUT, INS e OUTS. A diferença do com S e sem S é que com S ele transfere blocos de dados, em vez de um byte por vez. Então, para o processador falar com esses dispositivos externos, tem 2 formas. Tem esse esquema que a gente viu aqui, que é com um espaço de endereçamento separado, ou ele pode mapear o conteúdo do dispositivo em um espaço do endereçamento principal dele. Com Memory Mapped I/O aqui, ele mapeia as portas de I/O para um espaço de endereçamento. Ou seja, se você quer falar com o dispositivo ou ler alguma coisa dele, é só ler aquele endereço na memória. É um endereço de memória comum, então você consegue usar diversas outras. Ou através de um address space separado. Cada um desses tipos tem as suas vantagens e desvantagens. Um dos problemas de você usar Mapped I/O é porque você você consome um espaço de endereçamento ali seu com um dispositivo. Por exemplo, antigamente, na época do DOS e outros, em 16 bits, você perdia um espaço de endereçamento para a placa de vídeo, ou seja, a memória de vídeo consumia uma parte do seu endereçamento que você não podia usar para poder endereçar essa memória RAM física. As vantagens é que você pode usar qualquer outra instrução, né?
e você tem um maior espaço de endereçamento, porque o de I/O ele só tem 16 bits, 64K, você consegue endereçar só 64K. Você tem alguns problemas aqui com o I/O separado, com esse espaço menor. Que requer instrução especial, que é a INS e ALT-S, né? E o espaço de endereçamento é mais reduzido. A vantagem é que você não ocupa o endereçamento da sua memória principal. O mesmo barramento de endereço utilizado para acessar a memória principal é utilizado para acessar esse address space separado. A diferença é que esse pino aqui, ele fala se é memória ou se é o barramento de I/O que vai ser utilizado. Aqui a gente tem a abstração, processador com front-side bus, ou ele endereça com aquelas instruções específicas para falar com o controlador do dispositivo, ou ele mapeia ali. Exceções e interrupções. São eventos que ocorrem durante a execução do programa que desviam o fluxo para alguma rotina de tratamento. Quando termina, o tratador ele devolve o controle para o programa que ele interrompeu. O que difere a exceção de interrupção é o tipo de evento que gera essa condição. Interrupção vem do hardware e exceção são de softwares. O ponto essencial de execução de uma exceção é que ela é gerada por alguma condição causada no programa. A Intel tem uma instrução chamada int, né, que confunde muita gente, principalmente tem diversos livros que falam diferente, que o pessoal chama que você chama int 0x80, por exemplo, no Linux, e você gera uma interrupção. Na verdade, é uma exceção. A galera de hardware chama isso de exceção e não de interrupção. Ou o pessoal também gosta de chamar de interrupção de software, né? Um nome genérico aí. Quando são causadas tá. Quando ocorre quando isso ocorre, o fluxo de controle passa o controle para o tratador dessa exceção, o código que você definiu que vai tratar quando ocorrer aquela exceção. Exemplos de condições comuns que podem gerar exceção: overflow de ponto flutuante, overflow de inteiros, proteção contra a violação de acesso à memória, opcode indefinido. Se você chama uma instrução que não existe na arquitetura, ele gera uma exceção também. Tentativa de iniciar dispositivos de entrada e saída que não existem, divisão por zero e outros. São só alguns exemplos. As interrupções são alterações no fluxo de controle causadas pelo programa de execução, mas por alguma coisa relacionada à entrada e saída, ou seja, alguma coisa externa, tá? Assim como a exceção, a interrupção devolve o controle para o programa interrompido depois de tratar. Transparência é uma propriedade da rotina do tratamento de interrupção que garante que o computador volte exatamente ao estado que estava antes da interrupção, de ter a interrupção. Dado que geralmente os computadores têm mais dispositivos de entrada e saída, existe sempre a possibilidade, diferente de zero, de ter duas interrupções ao mesmo tempo, né? Para resolver esse problema, a rotina desabilita, geralmente quando ela entra, a rotina de tratamento entra em execução, ela desabilita as interrupções chegadas pelo controlador de interrupção. Ele dá a instrução CLI, desabilitando essas interrupções. E aí, depois que ele termina, ele volta STI ou a instrução para poder habilitar essas interrupções mesmo, para não chegar mais interrupção quando ele está tratando uma já. Tá? Tem um outro esquema que o controlador de interrupção, ele atribui prioridade para cada interrupção que chega externa. Ou seja, você tem o timer do sistema de mais alta prioridade e tem outros menores, mas isso pode ser configurado. Olha, está faltando. Acho que eu copiei o slide errado. Bom, vou mostrar uma coisa para vocês num sistema operacional bem moderno aqui, eu não sei se alguém já viu. Esse aí?
3? Esse aqui é o Windows, né? Também não é isso. A gente vai falar um pouco sobre o processo de boot aqui, ver código de BIOS e tal. Só. Para quem nunca viu, esse aí é o Windows 3.11, o Power Workgroups, né? Mas o que a gente vai fazer vai ser fora dele. Só para, como curiosidade. Bom, quando o computador ele inicia, os registradores ele vem pré-configurado com alguns valores definidos. Por exemplo, o registrador de ponteiro de instrução, o instruction pointer, ele vem configurado para endereçar o último 16 bytes da memória. Bom, esse aqui é o Code View, ele vem junto com o MASM, bem melhor do que o debug que existia nativo do Linux, né? E aqui a gente consegue acessar qualquer parte da memória, como não tem esquema de proteção, a gente consegue acessar qualquer parte da memória. Por exemplo, eu quero ver aqui qual que é o último byte, qual que é o último 16 bits da memória quando eu boota, né? Você tem um mega endereçável, onde eu tenho o segmento especifico o segmento. Estou especificando o segmento que eu quero. Isso aqui vai ser deslocado 4 bits para cá, então vai ficar F0000. E aí eu quero, como eu quero os últimos 16 bits, eu vou referenciar como offset dentro dele FFF0. O endereço final vai ser FFFF, desses três aqui, e o 0, ok? O endereço físico que eu vou acessar vai ser esse. Então, o computador ligou, configurou o conteúdo dos registradores do processador, e ele vai executar essa instrução aqui. Essa instrução já é instrução de BIOS. Já está utilizando aquele esquema que a gente viu de mapear um dispositivo dentro do address space da memória. Então, as instruções que a gente vai ver aqui são instruções de BIOS. Se você quiser dumpar isso aqui para o disco e desassemblar e ver, à vontade. Dá para notar que o segmento é o mesmo, mas ele está utilizando um fair jump, né? Que é um salto referenciando um outro segmento dentro da memória. Por que ele faz isso? Porque ele não sabe qual que é o segmento que você configurou para acessar isso aqui. Como a gente pode configurar diversas combinações de segmentos de deslocamento para dar um mesmo endereço físico, então isso aqui é para garantir que você vai estar nesse segmento. Se eu setasse o registrador CS aqui e pedisse para dar o disassembly direto nesse endereço de offset aqui, ele assumiria o segmento de código. Vamos ver o que tem dentro desse segmento aqui. O pessoal de trás está conseguindo enxergar aí, todo mundo? Bom, se a gente ver aqui, código de BIOS também, ele está saltando para o offset
isso aqui é um near jump, né? Do mesmo jeito que tem far jump e near jump, a gente tem far call e near call. A gente não vê isso muito em ambiente protegido, porque você tem cada programa ele usa o address space completo, então tem 4 GB virtualmente cada programa para utilizar. Então ele dá um jump para esse offset, vamos ver o que tem lá. Você sabia isso de cabeça ou você viu aqui? Ele falou o offset direitinho. Bom, a gente vê aqui, primeira instrução como sendo uma instrução CLI. Uma coisa interessante para mostrar aqui, que isso aqui é uma representação da instrução, não é a instrução. O Gabriel, da revista da H2HC Magazine, ele escreveu uma dica legal, mostrando que não é isso daqui que vai para ser executado no processador. Na verdade, é essa sequência binária, que é esse número aqui. Esse aqui está em hexadecimal, mas é um número. Então, essa instrução, ela tem o equivalente em linguagem assembly de alto nível, né? Assembly de alto nível, como sendo um CLI ali. Então, essa sequência binária é isso daqui. E é assim que os disassemblers trabalham. Ele tem um mapa de equivalência do que cada instrução gera de binário e ele faz só um depara. Então, assim, apesar de parecer uma coisa complicada, é uma coisa, na verdade, bastante simples. Como muita gente acha que a assembly é complicada também, é bastante simples, porque são operações matemáticas, é basicamente mais e menos, né? Bem simples. Então, a gente tem aqui, desabilitando as interrupções, ou seja, a partir desse momento ele não recebe nenhuma interrupção. E aí, ele está movendo o conteúdo do CR0, o registrador CR0 para o registrador EAX. Isso aqui faz sentido para vocês? Vocês acham que um código de BIOS teria uma estrutura semelhante? Só para saber se faz sentido. Desabilitar a interrupção, tratar com registradores de controle. Faz sentido, né? Então, é isso daqui. O interessante notar é que CR0 é um registrador que não existia lá no Intel 8086. Por que esse código de BIOS aqui está usando ele aqui? Justamente por aqueles esquemas de modo estendido e tudo, que é tratado, que eu falei antes, que é um pouco diferente. Então, ele utiliza isso daqui, essa estrutura. Quem dá esse código de BIOS aqui na verdade, é o VM, né? O VMware que passa para eles. E aí, o que o código de BIOS faz? Depois que a BIOS testa algumas coisas, faz o teste de post e tal, né? E aí, depois ela inicializa o vetor de interrupção, que na Intel, em 16 bits, é conhecido como Interrupt Vector Table, é a IVT, e em 32 bits é a IDT, Interrupt Descriptor Table. A estrutura dele, em modo 16 bits, modo real, ele ocupa o primeiro byte da memória, onde você tem no máximo 256 entradas, ou seja, o primeiro K da memória, e você tem no máximo 256 entradas, que dá como cada endereço você tem o offset e o deslocamento dentro do offset, né? Ele passa a ter 4 bytes por entrada, 1K. Tá? Então, se eu ler alguma coisa desses endereçamentos, eu vou saber quais são onde é que está sendo tratado, onde é que está o código que vai tratar a interrupção específica.
Por exemplo, quando a gente chama uma interrupção lá, no Linux seria algo do tipo int 0x80, né? 0x80 em hexa é 128. Significa que na posição de 128 tem um endereço de onde vai ser tratado. Mas aqui é modo real, a gente só tem aqui é IVT, né? Modo real, a gente tem o segmento que é esse valor aqui, com esse deslocamento. Então, analogamente ao que ocorreria no Linux, a gente tem aqui, por exemplo, posição 128, significaria que o código de tratamento, aqui não está inicializado, né? Mas o código de tratamento estaria nesse endereço. A BIOS utiliza bastante o MS-DOS, ele utiliza bastante a interrupção 21. Onde é o kernel, né? Quem trata isso é o kernel, onde a gente tem aqui na 21 o segmento e o endereço. Então, se eu for lá e mudar isso daqui, ó, uma ideia aí, se você vem aqui, como você não tem controle de acesso à memória, se você vem aqui e muda esse endereço aqui, você consegue interceptar tudo que vai para o kernel, por exemplo. O conceito é bem semelhante e expansível para diversas outras coisas no sistema operacional. Por exemplo, em modo protegido, a gente tem, em vez de IVT, tem a IDT. A diferença é que os endereços são de 32 bits, de onde está a rotina, e você tem alguns outros controles de acesso. Mas se você vai lá, na posição 128, lá, onde o syscall handle do Linux pega para poder tratar, quando você dá uma interrupção no seu software lá, né, ele e muda o endereço para o seu código, então você intercepta tudo que vai para o kernel. O que o pessoal faz, geralmente faz para fazer rootkit, para esconder processo, para esconder arquivo, é interceptar num segundo nível. Porque a interrupção, tanto quando vem do hardware, como quando vai via software, ele vai cair nesse vetor aqui, na Interrupt Descriptor Table, e onde está o endereço da rotina de tratamento. Então, se você pega e... Como é que funciona? Você dá o int 0x80 lá, aí o syscall handle vai pegar, começa a executar e ele vai olhar. A primeira coisa que ele vai olhar é o conteúdo do registrador EAX. Quem programa Assembler aí sabe que para a gente definir qual syscall que a gente quer executar, a gente coloca o endereço da syscall que a gente quer dentro do registrador EAX. Então, o syscall handle vai olhar o registrador dentro do registrador EAX, qual que é o valor, vai verificar se aquela system call existe. Se aquela system call existir, ele vai e pega a posição dela dentro da System Call Table. E aí, dentro da System Call Table, é uma tabelinha semelhante a essa, onde você tem a entrada, por exemplo, o 4 é o write, eu acho, né? O 1 é o exit. 1 eu sei que é o exit. Se for 1, vai ter, na entrada de número 1, vai ter o endereço de qual código vai tratar o exit. Nesse caso, a gente consegue mudar esses endereçamentos na System Call Table e direcionar para o fluxo para execução do seu código. Falando sobre interrupções, que é um assunto bem interessante, que é como você define o código que vai tratar tanto coisa que vem do seu programa, como coisas que vêm do seu hardware. A gente tem algumas entradas aqui no processador, nos pins do processador, que é o int A, que é o int R e o NMI.
Essas entradas são ligadas a um processador que a gente chama de APIC, é um controlador de interrupção programável que você consegue programar. E esse APIC é ligado às IRQs, por exemplo, dos controladores de cada dispositivo, controlador de IDE, controlador de rede e tudo, né? Então, as requisições de interrupção chegam para o APIC e o APIC fala com o processador. Se as interrupções não estão desativadas, o APIC manda a interrupção por aqui, requisição de interrupção, o processador pega e olha naquela tabela e executa o seu código. Depois que ele recebe isso aqui, ele manda no pino int A um reconhecimento de que ele recebeu a requisição de interrupção. E a NMI são interrupções que você não pode desativar, geralmente erros críticos de hardware. E aí ele usa uma porta lógica para garantir isso daqui, onde quando essas interrupções chegam, mesmo com o CLI ativo, né, o processador para e recebe a interrupção por aqui. Bom, é isso, senhores. Se alguém tem alguma dúvida, tem alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa sobre alguma coisa que possa estar errado aqui, né? Eu pesquiso isso bastante tempo, mas a gente sempre está suscetível a erros, né? Se alguém tiver alguma colocação, alguma dúvida, alguma coisa assim, à vontade. Sou humano, também reservo o direito de poder errar, mas eu acho que isso aí está certo. Já testei um monte de vezes isso. Então é isso, senhores. Obrigado pela presença de vocês.